Ita, just calling Mr. It. Insônia pra quem cair no conto a Babilônia, por vós sonha. Diz quem ou quer comer, de que ou quer falar. No gira, retrocede outra vez, dizer someone I'm not following. Babylon wants to someone I'm not following. Babylon wants to someone I'm not following. Babylon wants to someone I'm not following. A cada corpo que padece prece ao destino extinto de uma espécie, ao que não se esquece. Quem é vivo sempre aparece. A humildade é relativa no ar. We can't breathe, can't rewind, just go away, dance and fly. I'm gonna give birth. I bury my wonder hope. Peace is the place for the blessed mass. The river comes down and takes what we don't feel like. The sea hurts my soul and everything back to your place. O coração leve como uma pluma se eleva. Eu não estou caindo. Someone parla con A, parla con B, parla con calling Mr. Ita, just calling Mr. Ita. Babylon wants to someone They want to trick with me so bad. Just take my ride like my little sis A Annalise. cada corpo que padece prece ao destino extinto de uma espécie, ao que não se esquece. Quem é vivo sempre aparece. A humildade é relativa no ar. Alô? 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 Então, alô, como é que tá o som aí fora aí? Mais alto? Tá. Então, mais alto aqui, mais alto aqui, mais alto aqui. Melhorou aí? Bom. Mais alto? Pessoal que tá aí fora aí da tapera aí, dá uma ajustada nas caixas aí. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Beleza aí fora aí? Então tá bom. Quem tiver fora aí da tapera aí, fica de olho nas caixas, dá para aumentar mais aí, tá? Então, tá ao vivo aí? Então, boa noite a todas e todos. Em nome da Tapera, queria agradecer a presença de vocês aqui. Maria Rita, Thales, Rodrigo, futuro presidente do Brasil, Guilherme Boulos. E muito obrigado aí. É o nosso recorde de público hoje. Obrigado aí. Espero vai dar tudo certo. Valeu. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Kim, da Boitempo. A gente agradece muito a Boitempo, a Carta Capital e os demais parceiros aí que acreditam aqui na nossa taperinha. Obrigado. Valeu, pessoal. Não vou me alongar muito, só para
Enfim, agradecer a presença de todos e todas e convidar aqui para acompanhar esse debate, o pessoal que está aqui presente, o pessoal que está acompanhando de casa. É um debate que marca o lançamento do livro Bovarismo Brasileiro, da Maria Rita Kell, que tem uma série de ensaios sobre assuntos mais variados, dentre eles um artigo sobre um estudo de caso clínico de um militante do MST. E também, para quem não sabe, a dissertação de mestrado do Boulos também trabalhou com o tema que a gente vai discutir aqui hoje, que é a função terapêutica da participação em movimentos sociais. Então, temos aqui a participação do Thales Absabe, da Maria Rita Kell, do Guilherme Boulos, que vão autografar livros ali ao final do evento, e a mediação do jornalista Rodrigo Martins, da Carta Capital, que é parceiro em mais um evento aqui em parceria com a Boitempo, com a Tapera Taperá, e hoje também com a Autonomia Literária. Então, no final do evento, a gente vai ter uns sorteios para quem recebeu aquelas senhas no começo, e a gente dá mais uns avisos depois, tá bom? Então, passar aqui para o Rodrigo, valeu. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos nossos convidados, Maria Rita Kell, Thales Absaber, Guilherme Boulos, um encontro de psicanalistas, embora o Boulos seja mais conhecido como coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. O tema do nosso encontro é o efeito terapêutico dos movimentos sociais, né? Acho que não é segredo para ninguém que está aqui que vivemos um período bastante conturbado, um período de ruptura democrática, um período de enormes retrocessos no campo dos direitos. E gostaria de deixar essa pergunta, então, em que medida esse cenário conturbado acaba por nos deprimir? E qual é o efeito terapêutico que os movimentos sociais podem ter? Começa, Thales. Sim. Bom, boa noite, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo convite. Tá baixo? Assim, melhorou? Tá. Bem, obrigado, muito obrigado. Sim, o Brasil, né, que é um espaço muito cindido socialmente desde a origem, né, violentamente cindido, dissociado, né. Se, por um lado, a gente tem uma tradição crítica e uma tradição de atenção ao processo simbólico brasileiro e de compromisso social, que o livro da Maria Rita é uma demonstração contemporânea contundente, né, desse compromisso e dessa busca de aprender com o Brasil, né, e de incluir o Brasil como problema de pensamento, como problema de pensamento político, como problema de pensamento clínico, que é uma coisa do nosso interesse comum, né? Por outro lado, a gente tem um Brasil violentíssimo, né? Um Brasil arcaíssimo, né? Um Brasil fascistoide, né? A herança, né, da nossa tradição colonial escravocrata é uma demonstração, né, longa duração dos fenômenos políticos, psíquicos da nossa herança colonial escravocrata, a longuíssima duração, né? A gente acabou de ver isso ser atualizado, religado, né? É uma demonstração da realidade da hipótese da psicanálise, de que existem estruturas simbólicas que resistem à história, resistem à transformação, resistem à razão, né? E o livro da Maria Rita também mostra uma coisa que é de grande interesse, que eu também andei pesquisando do meu lado, com outros trabalhos, que existe uma subjetivação que produz formas de defesa e de produção do tipo psicanalítico,
um agenciamento do desejo e um modo de específico de dar destino cultural para o desejo, que também é histórico num sentido amplo. Quer dizer, tem uma subjetivação que participa do lugar que uma experiência histórica gerou, é ligada a esse lugar no tempo e no espaço, é uma subjetivação. A nossa modernidade não é a modernidade europeia. A nossa modernidade não é a modernidade do Baudelaire, não é a modernidade da luta de classes que produz atritos e consciência. A nossa modernidade é a modernidade do que a Maria Rita chamou um certo ela apontou para a questão do bovarismo, usando uma metáfora derivada lá da questão do bovarismo na França, que é uma patologia da fantasiação, né? Até a gente poderia pensar, até em termos psicanalíticos, quer dizer, as pessoas que vivem em falso um sistema de desejo, de representação, que não precisa se ancorar em nenhuma prática de realidade, que diz respeito vamos dizer assim, a origem atrasada e dependente das classes médias brasileiras, num sistema de imensa concentração de poder, em que, de um lado, você tem senhores, tradicionalmente, que capturam toda a riqueza nacional, e, do outro lado, você tem uma massa de exclusão, e a vida popular e a vida do trabalho está fora dos direitos civis. Essa é a tragédia brasileira, e essa é a modernidade estranha brasileira, a outra modernidade brasileira. Então você tem esses defeitos de subjetivação dos homens livres, que é uma velha questão, é a questão do homem cordial, né? do Sérgio Buarque. O homem cordial é o homem dependente do patronato, é o homem submetido, é o homem que não pode aspirar a um espaço público produtivo verdadeiro. Ele precisa manter essa ordem de poder e ser resgatado pelo poder. A gente acabou de ver isso se tornar política no Brasil. A gente acabou de ver os homens de bem, né? Os homens de bem agirem fortemente contra os interesses populares, contra os interesses do trabalho, fixando fetichisticamente. Um elemento que eu acho importante também é o fetichismo, né? Por um lado, a gente tem o bovarismo, que é essa vida ilusória, inconsequente, que não tem ligação com o processo histórico, que não tem realização, né? Mas o fetichismo é uma contrapartida importante disso, né? O Machado, que a Maria Rita estuda bem, um livro muito incrível do Machado, ela estuda muito bem, o Quincas Borba, né? Que o Rubião é um bobo, é um alucinado, que é depenado pela elite do seu tempo, porque estão em giros diferentes diante do capital. O Rubião acha que, porque ele ganhou na loteria, está tudo resolvido. A elite brasileira rouba ele inteiramente, ele não percebe o que está acontecendo com ele. Essa não é a mesma estrutura do que a gente acabou de viver no Brasil? Os homens de bem fazendo um jogo imaginário que não corresponde aos fatos concretos da história, da cultura. Tem um ponto simbólico enigmático da corrupção geral e da corrupção da esquerda, um ponto que a esquerda não enfrentou, que é a única verdade desse processo. O resto é tudo falsificação. Tem uma verdade simbólica que, senão, seria um golpe violentíssimo, uma ditadura, se não tivesse um ponto de verdade. Mas é um ponto de verdade para mover uma máquina de falsificação. Máquina universal. Não é por acaso que o grande tema desse processo são as mentiras públicas. É todo um sistema de poder movido à mentira pública. Mas, na verdade, agenciando a fragilidade da consciência política de toda uma
dimensão do país, todos os setores de classe, para entregar o poder para o capital mais venal e voraz. É igualzinho o que acontece no Rubião, se vocês lerem. Igualzinho. Quer dizer, em termos mais complexos, porque são processos amplos, sociais, de grupos. Né? De grupos. Bom, então isso eu estou fazendo um comentário da importância do livro da Maria Rita e desse aspecto de que existe alguma coisa que é uma inscrição histórica do sujeito do inconsciente. Isso me interessa muito. Eu também estou terminando um trabalho sobre isso, a Maria Rita trabalha com isso. Isso é uma intuição dos psicanalistas críticos e de esquerda brasileiros, né? Que a gente tem aqui uma tradição de psicanalistas críticos e de esquerda, que é nossa, que foi gerada aqui, né? Então, só para encerrar, porque é pouco tempo para passar a palavra, né? Nós aqui todos, né, temos esses trabalhos importantes de tanto entender a estrutura simbólica do país, o lugar das pessoas nessa estrutura, o efeito de choque e o efeito subjetivante, são processos inconscientes que articula ideologia e inconsciente. Articula ideologia e inconsciente, né? Essa tradição revela a dimensão da subjetivação inconsciente da ideologia, ou do efeito de sujeito da ideologia, né? E a gente tem um interesse importante. Maria Rita trabalhou, Noemi trabalhou. Eu me lembro também do amigo, do Marco Fernandes, que também pesquisou mesmo tema que nós, né? Trabalharam no MST, né? No movimento social. Tem coisas importantes aqui nesse livro sobre clínica, né? Eu trabalho junto com um grupo de analistas na Clínica Aberta de Psicanálise, né? E, assim, para mim também é muito importante que a própria estrutura teórica do pensamento psicanalítico se politize nesse sentido que eu estou falando, que é incluir a história como parte do seu raciocínio, como parte da sua produtividade, incluir a história, a historicidade de um processo. E isso tem questões teóricas imensas em jogo, porque a psicanálise são questões de fundo epistemológico. Quer dizer, a psicanálise originalmente ela tem uma tendência kantiana que vai levar ao estruturalismo, que vai levar à grande leitura do Lacan. Mas ela também poderia ser pensada como um fundo dialético. A questão da dialética é a inclusão da transformação e da singularidade do momento histórico em jogo, né? Então, eu tenho trabalhado com isso, e isso implicaria, inclusive, em possibilidades de renovação dos settings clínicos, dos modos de produzir clínica. O nosso trabalho na clínica social, que é a Clínica Aberta de Psicanálise, na Casa do Povo, na Praça Roosevelt, os dois grupos que fazem, tem uma proposta de uma transformação de setting para uma atualização política da psicanálise, uma atualização social. E que tem dado muito certo. Assim, o grupo de analistas que se reveza nos atendimentos estão muito satisfeitos com o processo social-político, né? Então, só para encerrar, eu acho que existe uma dimensão, não dá tempo, né, porque nós temos pouco tempo, né, para falar de coisas imensas, né, mas eu acho que existe uma dimensão clínica da política que convoca grupalidade, solidariedade, práticas eróticas, coletivas, né? E o trabalho de uma superação, né? Embora a política possa ser muito violenta também, e muito adoecedora também, e precisa de cuidado também, por isso que a Maria Rita foi lá, né? Mas eu também acho que existe uma política da clínica, que é a necessidade de que existem outras esferas humanas, né? Existe uma política também da liberdade radical, da gente poder cuidar da gente mesmo, de modo que a gente determine
os nossos vínculos, os nossos parâmetros, né? Em que a gente também já não esteja determinado a priori por algum projeto, seja lá qual for, né? Mas que a gente reencontre a força do desejo num nível mais radical, né? Então, bom, é isso. É pouco tempo que a gente tem, mas a gente continua depois na conversa. Obrigado. Obrigado, Thales. Antes de passar a palavra para o Boulos, só gostaria de lembrar que o livro da Maria Rita Kell, Bovarismo Brasileiro, está disponível aqui e que, ao término do nosso encontro, se der tempo, ela vai conseguir autografar alguns exemplares. E também o pessoal da organização está passando por vocês para pegar perguntas por escrito, embora também haverá possibilidade de fazer perguntas aqui na frente. A única coisa que pedimos é que venha até aqui na frente e use o microfone para fazer a pergunta e seja bastante objetivo para dar tempo. De fazer menos gente fazer perguntas. E seja bem objetivo para dar tempo de mais pessoas poderem participar do debate. Boulos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Agradecer ao convite da Boitempo, da Tapera, pela organização desse debate, cumprimentar a Maria Rita, né, pelo lançamento do livro, pela importância do debate que tem feito, o Thales, cumprimentar o Rodrigo, o Antônio e o Kim, que falaram aqui também no início. Olha, em tempos como que nós estamos, que são tempos de muita intolerância, ódio na sociedade e na política, tempos em que há uma exploração política do medo, debater os efeitos subjetivos da barbárie é essencial. A gente debater como a barbárie social, a barbárie política brasileira, se expressa também enquanto violência simbólica, é algo mais do que necessário para a esquerda, para a resistência, para a democracia brasileira. Eu comecei a me aproximar desse tema quando entrei no MTST, fui morar numa ocupação já faz um bom tempo, há 16 anos, em Osasco, e num dia, numa noite, na verdade, uma fogueira, tinha uma roda de conversa, e uma senhora me contou um pouco da história dela, uma moradora da ocupação, e ela disse uma frase que me impactou e que depois eu ouvi sucessivas vezes variações dessas frases dentro do movimento. De que ela estava de cama, estava tomando medicamento antidepressivo, estava numa situação muito precária de moradia, morando de favor. Quando teve a ocupação, ela foi e, além de ter construído o seu barraco na ocupação, também pôde jogar o antidepressivo no lixo, pelo que ela relatou que a ocupação impactou nela. Depois, isso reapareceu em várias ocupações ao longo do tempo que eu estou no movimento, e outras pessoas também notaram isso, pensaram isso, nós pensamos coletivamente isso no movimento. Eu tive a oportunidade, um pouco depois, de ir para a Argentina, quando estava no auge do movimento piqueteiro, tinham derrubado vários presidentes, foi 2002, pouco depois do Argentinaço, que se chama, e tinha tido um massacre da polícia argentina contra os movimentos piqueteiros. Mataram 2 pessoas. O massacre da Ponte Pueyrredón, ficou conhecido assim, massacre de Avellaneda. E um grupo de psicanalistas argentinos organizou um encontro chamado Grupo de Reflexão, onde eles iam nas periferias, onde estava o movimento piqueteiro, e faziam rodas de conversa para elaborar aquilo que tinha acontecido com as pessoas. E eu tive a oportunidade de participar de encontros como esse, e ali pode até parecer relato de pregação evangélica, ali eu me converti para a psicanálise. Porque vi... Encontrei Freud.
Porque vi que ali tinha uma potência incrível. A escuta tinha uma potência incrível. Pessoas que nunca tinham tido oportunidade de uma escuta. E o quanto isso faz bem para as pessoas. O quanto isso é libertador. Bom, voltei, continuei minha militância, depois, muito tempo depois, fui fazer um mestrado, concluí no ano passado, sobre esse efeito terapêutico, como o evento chamou, da participação no movimento social nas pessoas. E eu vou dizer que eu mesmo sou prova. Esses dias eu me convenci do efeito terapêutico que o movimento social fez em mim, depois de eu ter passado uma manhã tendo que aguentar o Marco Antônio Villa na Jovem Pan e não ter feito nada. Eu me convenci desse efeito terapêutico definitivamente. Agora, não, aí tem todo, enfim, uma psicopatologia. Enfim, o que eu queria dizer, para tentar relatar em breves palavras, nesse tempo que nós temos, sobre essa experiência, é um pouco a história de vida das pessoas que vão para as ocupações. Pessoas que frequentemente chegam humilhadas, no caso das mulheres, com muita frequência com histórico de violência doméstica, de violência sexual. Chegam diminuídas, chegam com um sentimento de impotência. Pessoas que chegam muitas vezes sozinhas, que estão sofrendo sozinhas. E que vão buscar uma casa, não é? Na ocupação. Mas que encontram ali muito mais do que uma casa. E aí a questão não é a ocupação em si. É o tipo de convívio social e o tipo de relação humana que um espaço como esse proporciona. É o resgate de um sentimento comunitário, de pessoas que se sentiam e estavam, de fato, sozinhas no meio da multidão, isoladas, e que ali elas podem contar com outras pessoas. Nas entrevistas que eu fiz com as pessoas do movimento para o mestrado, isso vinha com muita frequência. Eu descobri que eu não estou mais sozinho. Não é? Eu descobri uma nova família, eu tenho alguém com quem contar, eu tenho alguém para quem falar, eu tenho alguém para perguntar se eu estou bem. E o quanto isso tem uma importância na dinâmica interna da ocupação, nas relações de solidariedade, na cozinha coletiva, no mutirão de limpeza, na participação na assembleia, nas conversas, nos espaços coletivos. O quanto isso fortalece as pessoas. O quanto isso faz com que as pessoas possam reencontrar um brilho, um sentido que elas tinham perdido. E isso é terapêutico. Essa vivência coletiva, em tempos de depressão política, em tempos de isolamento social, em tempos em que a própria tecnologia das redes, que em tese nos aproximaria, nos afasta, em que a relação humana, o contato direto, olho no olho, se tornou algo raro. Em tempos como esses, o convívio forte da solidariedade, do pé no barro, das pessoas se ajudando umas às outras, e a solidariedade é uma via de mão dupla. Porque quem faz o gesto da solidariedade é um ganha-ganha de verdade. Quem faz esse gesto se fortalece. Não é? Isso são relatos também muito frequentes das pessoas nas ocupações. As mobilizações, por curioso que seja, as mobilizações resgatam um sentimento de potência própria das pessoas. De alguém que via o poder público, o prefeito, o governador, como algo inatingível, inalcançável, absolutamente distante, e que se juntou, se fortaleceu e foi bater a porta do prefeito e do governador numa manifestação e se fez ouvir. Se fez ver. Porque há uma invisibilização das pessoas.
sobretudo do povo pobre, do povo negro, do povo das periferias, que não é visto, se tornou parte da paisagem, que tem os seus lugares reservados, o elevador de serviço, a porta dos fundos, o dizer sim senhor e baixar a cabeça, e que, de repente, essas pessoas encontram um espaço onde elas têm vez, onde elas têm voz, onde elas são alguém. Um dos relatos que eu ouvi já no estudo foi de uma senhora que dizia: eu me sentia pior do que chinelo de R$1. Essas foram as palavras dela. Aqui eu descobri que eu posso ser o que eu quiser. Eu descobri que eu posso ser uma empresária, eu descobri que eu posso ser a presidente do Brasil, eu descobri que eu posso ser o que eu quiser. Ou seja, é uma redescoberta da própria potência. A solidariedade, o convívio coletivo, o enraizamento comunitário que foi tão perdido, dá isso para as pessoas. E alguém que foi, numa ocupação, buscar moradia, encontrou a moradia, mas encontrou muito mais. Encontrou esperança, encontrou sentido, encontrou relação humana, que, principalmente nessa dinâmica urbana destrutiva, avassaladora que a gente vive, se perdeu. Sofrer sozinho é a pior coisa que tem. A depressão é a expressão mais forte disso, do sofrer solitário. Quando as pessoas levam os seus sofrimentos e estão juntas, primeiro, isso é um alívio para a dor. O outro nos alivia. E segundo, isso nos dá as condições de superar essa dor, através do sentido, através da esperança. E eu termino dizendo que isso deve ser uma lição não apenas dos movimentos sociais. Isso é uma lição para a política brasileira. Isso é uma lição para a esquerda brasileira. Uma esquerda, Tales mencionou, mas uma esquerda que frequentemente deixou de ser acolhedora. Seus espaços foram se tornando expulsivos, uma coisa para iniciados, falando para si mesma, pregando para convertido, deixando de fazer trabalho de base, de se desafiar a dialogar com o diferente, com os outros, com as pessoas, com a periferia, com o povo. E se fechou nesses próprios espaços e se diminuiu. E perdeu uma dimensão fundamental, que é a dimensão dos valores, que é a dimensão da solidariedade. Trazer isso de volta para a esquerda, trazer isso de volta para o centro da política, é a principal ferramenta que a gente tem, num momento grave como esse da nossa história, para derrotar a política da intolerância, a política do ódio, para derrotar Bolsonaro. É com uma revolução solidária. É trazendo isso que o movimento social nos mostra, que a convivência coletiva nos mostra, e colocando isso no centro do debate político brasileiro. Obrigado. Obrigado, Boulos. Parabéns pela paciência com o Marco Antônio Vilas. Desejo que tenha a mesma paciência com o Bolsonaro se um dia ele aparecer em algum debate. Ou não tenha. Bom, deixa eu passar agora a palavra para Maria Rita Kel, que, aliás, tem um ensaio dela no livro que acho que é muito isso que o Boulos falou daquele militante da Escola Nacional Florestan Fernandes, né, professor? Sim. Eu vou ficar de pé só para eu poder ver as pessoas que estão aqui no... Boa noite. É porque eu sou menor que eles, então eu me sinto assim meio afundada aqui. Boa noite, muito obrigada. Eu estou espantada, que lugar maravilhoso esse. Quando a gente estava vindo,
E eu dizia, mas quem vai estar? Né? O Tiago, meu colega de consultório que está aqui, a gente num táxi, quem vai a essa hora da noite no centro da cidade? Então, é tão emocionante que eu estou um pouco atrapalhada para falar, mas, primeiro, eu vou rapidamente dizer que o Tales foi generosíssimo, inclusive na orelha do livro, que foi ele que escreveu, e na apresentação também. Eu considero esse livro muito menos político do que você disse. Tomara que você esteja certo, mas pode ser que, só para não fazer propaganda enganosa, é um livro de ensaios sobre o Brasil, que é como se eu pusesse algumas peças nesse quebra-cabeça gigantesco. Então, tem um ensaio sobre Machado de Assis, que é uma cena que o Machado de Assis, certamente de propósito, parodia o Flaubert, que é um dos meus autores prediletos, numa cena famosa do Flaubert, que é uma cena de sedução, que no Flaubert dá certo, no Machado de Assis dá errado, no Quincas Borba, eu acho que não é à toa. Tem um ensaio sobre o samba, que é um tema que me acompanha a vida inteira, a música brasileira, que pega o tema da preguiça no samba para falar dos descendentes de escravo que, quando faziam o seu samba, desde o tempo da escravidão e mesmo depois, não falavam mal do trabalho. Então, tem um monte de sambas que falam de vadiagem, de preguiça, de malandragem, e é um ensaio divertido sobre isso. Tem um ensaio sobre o Chico Sainz, tem um ensaio sobre a Globo, quando a Globo veio se expandindo na década de 70. É uma cena que eu ouvi numa entrevista com um dos executivos da Globo, de um dia de Iemanjá, uma festa de Iemanjá, que a Globo arromba completamente a festa e descaracteriza completamente a festa. E tem um ensaio sobre o Lula, que também não deixa de ser um comentário sobre a televisão brasileira, porque, na primeira eleição, o que o Lula diz? Na praça, e eu fui assistir o que ele diz na Paulista, de chorar todo mundo, e quando ele vai, em seguida, vai todo mundo para casa ver o Lula no Fantástico. E aí o que ele diz para Fátima Bernardes e o outro lá? E ali, ele, com aquela esperteza genial de velho sindicalista, ele consegue mudar o discurso. Não mudar no sentido de virar um discurso de direita, mas ele faz um discurso desconciliador, que na praça o discurso era no passarão, era um discurso de inflamar todo mundo, e na Globo ele se apresenta, e é por isso que o Lula conseguiu ser presidente 2 vezes e não ser derrubado como a Dilma. Porque o Brasil, mesmo com 3 governos e meio petistas, continuou conservador, e o próprio petismo teve que mudar do que foi a sua raiz em São Bernardo nos anos 70 para recentemente, para poder concluir algumas reformas no Brasil, para poder conduzir algumas reformas pequenas, mas que fizeram algo que até então ninguém tinha feito. Tirar o Brasil do mapa da fome. Não vamos nos esquecer disso. Eu tenho críticas ao Lula, eu tenho críticas a toda a mudança que o PT fez para se readaptar, para poder ter maioria no Congresso, inclusive, quer dizer, não o PT, para poder negociar com maioria, e acabou ficando refém desse partido, que é maioria mesmo, porque não tem ideologia nenhuma, a não ser Me Dá Uma Boquinha, que é PMDB, Partido Me Dá Uma Boquinha. Então, estamos reféns desse, que o Lula soube... Uma piadinha meio assim, mas está escrito na sigla deles, fazer o quê, né? Esse que o Lula soube manejar, porque é um grande negociador, e que a Dilma, até por suas qualidades, até por ser mais correta, enfim, não soube. Não é? Mas não estou aqui para discutir impeachment, essas coisas, nem saberia. Estou só contando que tem um ensaio sobre o Lula na praça e o Lula na Globo, no dia da primeira vitória dele, que talvez nos deixe entender um pouquinho por que ele conseguiu ser presidente do Brasil, com esse jogo de cintura. E os outros ensaios, eles vão falando disso que eu acho que o Tales falou, o Guilherme falou também, que são o nosso profundo conservadorismo, com o qual mesmo as forças progressivas têm que se readaptar. Né? O Brasil foi o último país livre que aboliu a escravidão, gente. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Depois do Brasil, só Cuba, que era uma colônia na época. Quer dizer, o último país livre que aboliu a escravidão foi o Brasil. E, desculpe se eu me repito, porque eu sempre falo disso nos lugares onde eu tenho falado recentemente. Se nos Estados Unidos a abolição, nos estados do Sul, né, porque o Norte já tinha libertado os escravos, veio acompanhado de uma reparação que era um pedaço de terra e um animal de tração,
Não é? Não sei se vocês repararam que a produtora do Spike Lee se chama Three Acres and a Mule. Né? Ele faz uma referência aos seus antepassados. Quer dizer, ele só é um cineasta negro porque, na libertação dos escravos, a família dele ganhou 3 acres e uma mula para começar a vida. No Brasil, não. No Brasil, não ganhou nada. O fazendeiro que tinha 2.000 escravos manda 1.500 para a rua para pagar salário, no máximo, se ele é um grande fazendeiro, para 500, né, e vai pagar um salário de fome, evidentemente. E, nisso, os nossos irmãos brasileiros, afrodescendentes, ficaram condenados à miséria. Quer dizer, por que hoje você encontra, entre os pobres, uma quantidade muito maior de pessoas de pele parda, mulata, negra? Porque eles, há menos de 2 séculos, há muito pouco tempo se aboliu a escravidão aqui, né? São 128 anos, 129, sei lá, 130 anos. E como é que eles iam sobreviver? Né? E eu faço uma pequena homenagem no segundo ensaio, que é sobre o samba, que é daí que surge o samba. É quando essas pessoas que vinham de várias regiões do continente africano começam a se concentrar em algumas regiões que eram regiões não habitadas, ainda não construídas nas cidades, principalmente no Rio, e nas suas festas religiosas, e nos seus encontros, na sua vadiagem, não é? Que não era voluntária, mas é porque não tinha trabalho, começam a praticar, a executar e a melhorar isso que já existia em todos os lugares, que é esse ritmo que só existe em alguns países caribenhos e no Brasil. Né? Então, e o tema da preguiça nos sambas é muito interessante. Se vocês acompanharem a quantidade de sambas daquela época, que fala de vadiagem, de malandragem, contra o trabalho, porque o trabalho até então tinha sido trabalho forçado. Né? Pensar que esse presidente hoje, com os seus amigos dessa elite golpista e muito canalha, quer dar um jeito de não descriminalizar o trabalho escravo, né? Nas fazendas, quer dizer, que ainda existe, que ainda tem gente, e a escravidão por dívida, que é a coisa mais horrorosa que existe. Quer dizer, o Jorge Amado tem um livro sobre isso. Ali eu aprendi com 14 anos que era escravidão por dívida. A pessoa chega sem nada na fazenda, ele precisa de um instrumento para trabalhar, ele precisa de uma roupa para vestir, ele precisa de alguma coisa para comer, e ele já começa a ficar em dívida com o dono da fazenda. E, em pouco tempo, ele virou escravo. Ele não paga a dívida dele nunca, porque ele precisa continuar comendo, ele precisa de cobertor, ele precisa de um colchão. Isso está voltando a ser admitido no Brasil, e foi erradicado há tão pouco tempo. Não é? Enfim, nós estamos num momento muito triste. Terminou já meu tempo? Não, você olhou para mim, mas me avisa. E talvez a única coisa interessante que se pode dizer nesse momento é a luta continua. Né? Porque a luta que cura não é apenas a luta dessas pessoas, dos movimentos sociais, do MST, por isso foi tão interessante para mim trabalhar lá. Talvez eu ganhei muito mais do que essas pessoas que eu atendi, podendo trabalhar lá. E, hoje em dia, atendendo na Praça Roosevelt, no meio do desânimo. Então, eu agradeço muito as pessoas, você e quem mais mesmo, só para não, que inventou esse dispositivo da clínica na praça. Só para nomear um pouquinho. Tá, então, não, mas quem bolou foi o Thales mesmo. Eu pensei que tinha sido um grupo, não, foi uma boa cabeça pensante. Como também existe já, no nosso, é só clínica, gente, nós não estamos politizando ninguém, nós estamos só ouvindo pessoas que nunca tiveram a possibilidade de ser ouvidas por um analista. Não é? O Tiago, que está aqui, também participa da clínica da Roosevelt. Deve ter muito mais gente aqui que eu não estou reconhecendo. Mas tem uma pessoa lá atrás. Marielle Augusto. É a Adriana? Peraí, quem está lá? Adriana? Desculpa, gente, eu vejo mal de... É a Adriana. Adriana e o Augusto estão ali, também participam. Enfim, a gente vai lá, tem umas pessoas que... Alguém segura uma lista, bota os nomes, e, por ordem de chegada, as pessoas vão ser atendidas pelos analistas. Acho que isso faz mais bem para nós do que para eles, mas tomara que a gente faça um pouco de bem para eles também. Não é para ser só mais uma expropriação brasileira. Né? Acho que não. Acho que a ideia é também que as pessoas possam falar, porque isso foi o que o santo Freud inventou há tanto tempo atrás, que não é o médico que vai dizer o que você tem que fazer, não é o médico que vai te dar conselho. Fala. Fala. Então, em parte, a luta que cura, não só nos consultórios, é a gente se expressar. Né? Então,
Então, as pessoas que estão aqui, que estão se reunindo, que vão falar daqui a pouquinho, assim que eu calar a boca, que vão perguntar, que vão dar suas opiniões, isso me lembra muito o momento mais esperançoso do final da ditadura, que é quando coisas assim começaram a acontecer. Né? Vocês eram mais novinhos, mas foram coisas assim que começaram a acontecer. A ideia de que voltamos a debater... ele estava no calcanhar da avó. A ideia de que nós voltamos a debater, voltamos a ocupar o espaço público, voltamos... E a frase mais linda que se disse desde aquela época, e temos que continuar dizendo agora, que é: a luta continua. Então, eu quero terminar com isso, já que terminou meu tempo. Estamos aqui, e todos que estão aqui, não estão aqui só para ouvir 3 pessoas, estão aqui por essa necessidade de estar juntos, de debater e de que a luta continua. Obrigada. Obrigado, Maria Rita. Bom, agora é a hora que abrimos para perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira? Vamos pegar algumas na sequência? Tá? Algumas 3 ou 5. A gente pede que as pessoas procurem fazer perguntas e procurem ser breves para dar tempo de mais gente falar, tal. Procurem, enfim. Tá bom? Seu nome? Boa noite. Quero parabenizar a Tapera, a Maria Alice, a todos os participantes e a vocês, público. Bom, a pergunta é o seguinte. Bom, na Europa, fala-se modernismo e tal, né? Na Europa, a luta de classes foi sempre muito dura, desde a Revolução Francesa e tal. Aí, chegando aqui ao Brasil, a questão é saber, nossas lutas aqui acabam sempre sendo propostas partidárias, ao invés de se tornarem propostas de Estado. Né? Então, a questão da luta da mulher, né? Da participação da mulher na sociedade, no Estado e tudo, acaba sempre relegada. Eu queria saber se, mesmo assim, fazendo um paralelo com a Europa, que também agora tem uma retomada da direita, se nós aqui conseguiremos fazer com que isso se torne uma política de Estado e não uma política de partido. A questão da luta de classes, da participação da mulher, essa submissão do povo. Obrigado. Ana Cristina, aqui. Quem estiver fora, quiser fazer uma pergunta, chega aqui na porta, tá? Procura entrar um pouco na Tapera por questões de microfonia e qualidade do som, por favor. Oi. Guilherme, isso que você estava dizendo sobre os movimentos de ocupação, eu tive a oportunidade de participar de um deles, e eu venho de uma classe bastante burguesa, assim. Então, quando você disse que os movimentos de ocupação, eles não eram só uma questão de moradia, mas uma possibilidade de convívio, foi exatamente o que eu senti lá, assim, vindo de uma estrutura extremamente burguesa. E eu penso que, se a gente tornar... Eu acho que talvez existisse um grande poder da nossa parte, assim, se a gente conseguisse fazer com que essas pessoas golpistas entendessem que o modo como elas vivem não é tão legal assim, porque elas estão tomando quilos de remédio para aguentar a solidão e para proteger o medo e etc. E quando, na verdade, a coisa está muito mais fácil e acessível, né? E eu acho que é uma questão midiática, antes de tudo, né? Porque esse meio burguês de onde eu venho é um meio burguês, inclusive, que tem acesso ao poder, que teve acesso a educação de grande qualidade, de ótima qualidade do Brasil, mas que está se martirizando e está sofrendo com uma certa lógica, e que está assistindo Rede Globo de televisões, e que está acreditando que o modo de vida é aquele, e quanto mais proteção, e quanto mais grade, quanto câmeras ali, você vai estar se adequando a essa situação, né? Então, era um pouco para dizer isso, e dizer a Maria Rita também que você mudou uma chave na minha cabeça quando você mencionou a Dilma,
porque acho que desde então eu percebia a Dilma como grande parte da esquerda percebe, e que é uma visão bastante crítica, né? Então, quando você diz ela não conseguiu porque ela foi ética, legítima e fiel àquilo que ela fez. Então, eu queria te agradecer por essa mudança de chave aí. Obrigada. Obrigado. Temos uma aqui. Ela aqui, depois você, aí na porta, você entra um pouquinho, tá? Pessoal que está aí fora, lembrando que a gente está transmitindo ao vivo ali no Metropol, no bar ali atrás, enfim, tem lugar lá também, enfim. Oi. Meu nome... Tá, só quarto, tá bom. Oi, meu nome é Juliana. Eu gostaria de agradecer primeiro por vocês estarem aqui, dessa oportunidade para a gente. E eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre essa questão trazida por Freud, da psicologia das massas, e como o MST vai reverter isso, né? Então, enquanto que é um movimento de massa, mas eu acho que ele traz não esse de Freud, né? Mas até para a gente compreender um pouquinho mais a importância dele, enfim, e o papel dele na nossa sociedade, enfim. Obrigado. Vamos pegar duas aqui, ele e ela, vai, que a gente fecha 5, e aí vocês respondem aquelas que vocês, enfim, sentirem mais à vontade. Chega aqui, chega mais perto, por favor. Meu nome é Fernanda, boa noite. Queria agradecer pelo evento, por vocês três, enfim, foi muito legal. Eu gostaria de perguntar um pouco, na verdade, de um outro lado dos movimentos sociais que eu já conheci, muitos colegas meus já conheceram também, que é uma espécie de apagamento da subjetividade. Eu já vi muitos casos em organizações de pessoas que acabam caindo em depressões ou que sofrem violências dentro do movimento, que sofrem assédio, enfim, diversas questões, e que não são reconhecidas. O sofrimento delas não é reconhecido, e porque não é considerado material suficientemente material, ou, enfim, um pouco esse problema que pode existir nas organizações. Obrigado. Você aqui, o último, então. Tá. Eu vou ser um pouco rebelde com o moderador e não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer só uma notícia, porque já que uma das contribuições que a psicanálise pode dar quando se trabalha com pessoas em situação de ocupação, é justamente dar condições para que elas falem, para que elas historicizem suas histórias de vida, né? E dizer que eu sou de Manaus, e lá na cidade de Manaus, eu estou trabalhando com a União Nacional por Moradia Popular, lá com a Cristiane, Guilherme. E eu estou fazendo a pesquisa de mestrado lá, e paralelamente eu faço um trabalho de escuta. E só para dizer que existe uma ocupação na cidade de Manaus que tá ocupando um prédio da União que estava ocioso, liderado por mulheres, e que está em vias de, pela primeira vez na cidade, conseguir transformar um prédio da União em moradia popular. Um prédio que fica numa região extremamente comercial, que fica de esquina com a junta de comerciantes do estado do Amazonas, que sofre uma série de retaliações, de violência e tudo mais, mas que vai conseguir. Ocupação Alci Matos. Obrigado por ter lembrado. Ocupação Alci Matos. Lembrem bem, porque eu acho que isso aqui é uma oportunidade de estar testemunhando esse trabalho. E, assim, as ocupações, os movimentos sociais têm uma função terapêutica, eu consigo perceber e sentir isso, mas também tem um movimento contrário. As pessoas adoecem muito. Na ocupação onde eu trabalho, onde eu estou fazendo a pesquisa, as pessoas têm adoecido também por causa das condições em que elas vivem, porque o espaço entre o privado e o público entra em conflito, e, enfim, uma série de coisas. Eu sei que, agora eu vou fazer uma pergunta, eu sei que psicanálise trata de uma ética, claro, mas assim, de uma ética,
Mas eu gostaria de saber, eu me autorizei analista, eu sou psicólogo, na cidade de Manaus nós não temos formação de analista e tudo mais, mas eu acredito no inconsciente, leio Freud e Lacan e estou atendendo. Assim, faço. Com que situações assim vocês se deparam mais? Você que faz escuta nas ruas, psicanálise nas ruas, é um negócio que a gente está tentando fazer lá em Manaus. Eu percebo isso que a Maria Rita falou, de que a gente se ajuda mais que os moradores. Não, você falou alguma coisa assim, nesse sentido. Isso faz bem para a gente. Eu percebo isso. Assim, o que você tem a dizer para quem está começando a fazer isso numa cidade em que a psicanálise claudica? Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou orientar de novo. Eu fui a última, agora eu pedi para ser a primeira. Eu vou responder uma por uma, tá? Anotei, vou responder rapidamente, para também não tomar muito tempo. As lutas no Brasil são propostas partidárias, não propostas de Estado. Eu acho isso... Quem falou isso? Eu acho que está errado. Os partidos representam... O Estado não é nada. O Estado é um aparato burocrático, de posições de poder e de tocar políticas, que depende do que a gente pressiona para que ele faça. E os nossos canais de pressão são os partidos. O Estado sem partidos é um Estado ditatorial. Não dá para começar de novo, mas pelo menos ouça, o Estado sem partido é um Estado ditatorial. Porque daí, quais são os nossos canais? Ficar todo mundo na rua pressionando o Estado? Como é que essas pessoas se reúnem? Quem reúne essas pessoas? Quais são os nossos representantes no Estado? O Estado tem que ter os nossos representantes. Os nossos representantes representam diferentes classes sociais, então são diferentes partidos com diferentes propostas. Abolir partido só porque tem corrupção nos partidos, tem que abolir a burguesia, meu filho. Porque quem corrompe? Quem corrompe? Quantos executivos foram presos, além de 2 Odebrecht ali, só para mostrar que a missa está certinha? Quem corrompe? Não é questão de não ter partidos, é questão de não ter uma burguesia corruptora que continua mandando. Qualquer governo que seja, continua mandando. Bom, desculpem, fiquei um pouco exaltada por isso. Bom, sim, concordo, movimentos de moradia são oportunidades de convívio também, acho que são muito interessantes. Agora, se os golpistas são felizes ou não, graças a Deus, gente, nem no meu consultório, nem na minha família, nem entre os meus amigos, eu dei muita sorte, eu não conheço nenhum para saber se eles são felizes ou não. Tomara que não sejam, ponto, sei lá. Mas não conheço nenhum. Aqui, as pessoas aqui, né? Bom, enfim. Então, eu não entendi isso, essa pergunta, como o MST vai reverter a psicologia das massas, mas talvez, quer dizer, não entendi perfeitamente, mas talvez o MST, embora seja o maior movimento de massa do mundo, não trata seus militantes como massa. A diferença é essa. Eles são organizados em um monte de outros núcleos, a partir de o líder, que é o Stedley, que foi quem criou, ele tem um papel histórico, ele é o líder histórico, ele não é eleito. E ele não tem nenhum cargo, ele é o líder. Então, quando precisa falar em algumas situações, é ele, mas não é só ele. E o MST é totalmente numa estrutura de pequenos núcleos. E as lideranças são lideranças locais, são lideranças... Oi? As brigadas, desculpa, a Noemi, que está aqui, que está mais tempo do que eu lá na Escola Nacional, as brigadas que executam tarefas e que são lideranças locais que surgem espontaneamente ali. Ninguém é eleito para não sei o quê. Então, eu acho que ele, nessa horizontalidade, ele funciona muito bem. E eu vou contar uma pequena cena que eu assisti na festa de 10 anos, que foi do MST, aquela festa que nós fomos numa fazenda, a primeira fazenda que virou um assentamento em Sarandi, no Rio Grande do Sul, e um monte de gente. E aí a hora da fila da comida. De repente, a fila vira uma bagunça, todo mundo está indo conversar com o amigo que está lá na frente, e fala, bom, será que eles não vão respeitar a fila? Não. Cada um que vai lá na frente fala assim, último. Então, ele foi conversar com alguém lá. Porque ele viu um amigo lá e não queria ficar parado, mas ele vai voltar para o lugar, ele sabe que ele é o último. E depois vai um outro que também é o último, e daí ele está, e a fila se refaz. E onde eu vi isso? No MST. E onde mais? Em Cuba. Eu vi isso em Cuba. Numa fila de banco,
Eu estava na fila para trocar dinheiro e falei, nunca que vai chegar a minha vez, porque os caras saem, vão conversar. Cada um que saía falava, último. Isso é o sentimento de igualdade que as pessoas trazem, digamos, desculpe a palavra, piegas, no coração. Não tem um chefe ali mandando, não tem uma polícia dizendo volta para o seu lugar na fila. As pessoas sabem onde existe um dispositivo que promove igualdade de direitos, porque não tem nada a ver com igualdade, que todo mundo tem que ser igual, vestir igual, namorar igual, gostar da... Igualdade de direitos, é isso que nós queremos. Onde tem um dispositivo que promove igualdade de direitos, as pessoas vão defender os direitos. Não vão ficar tentando, que nem o brasileiro oprimido, se dar bem, pegar uma vantagenzinha. Então, eu acho isso muito interessante. Eu não acho que os movimentos sociais tenham, como outro lado, o apagamento da subjetividade. Quando eu comecei a militar, a esquerda tinha uma coisa meio contra a subjetividade, o partidão. Eu nunca militei no partidão, mas tudo era frescura de pequeno burguês, tinha que ser só pela luta. Acho que isso mudou muito nos movimentos sociais, meus colegas vão poder falar melhor que eu. Eu não acho que tem um apagamento da subjetividade. Agora, assédio não é apagamento da subjetividade. Assédio e violência sexual é crime. Se tem um criminoso no movimento social, ele, infelizmente, tem que ser criminalizado e a justiça tem que cuidar disso. Não é? Mas não sei se é muito, talvez no debate vocês possam dizer se está cheio de assediador ou se são os oportunistas de sempre. Isso eu não sei. Isso a comunidade tem que acolher as vítimas, mas não à toa a gente está na Praça Roosevelt, não à toa a gente foi analista no MST. No MST eu não ouvi 6 anos lá, não ouvi ninguém se queixando de abuso. Você ouviu, Noemi? Ouviu? Tá. Então, é questão de sorte, que eu não ouvi, sorte minha, e ela pôde tratar de pessoas assim. Bom, bem rápido, gente. Quem trabalha nas ocupações deve dar condições para que as pessoas falem. Quem que dá condição para quem numa ocupação? As pessoas estão empoderadas ali para falar. E se alguém que está liderando não dá condições de fala, as pessoas que estão trabalhando ali se empoderem e se imponham. Não tem polícia ali dentro, e se tiver, não sei, também talvez não esteja muito por dentro, não deve ter, mas a ideia de que tem que dar condições já parece, de novo, o velho sistema patriarcal. Né? Enfim. A psicanálise trata de uma ética. Em Manaus tem gente que não tem formação, mas está atendendo. Eu não entendi essa questão. Se alguém quiser explicar... Tá bem. Ok, então não sei explicar. Obrigada. Obrigado, Maria. Passar para o Boulos. Bom, gente, eu vou tentar responder algumas questões, comentar, na verdade, algumas questões bem rapidamente, e vou ter que dar de mal educado depois, que vou ter que sair logo após falar, porque tem um outro compromisso ainda hoje. Bom, a questão da Ana Cristina, eu entendi a tua questão como dizer, o que a violência generalizada na sociedade produz e reproduz de sofrimento também no outro lado do muro. Não é? A sociedade dos muros, ela não resolve o problema para qual o muro foi criado. Você pode botar muro, cerca elétrica, carro blindado, não vai resolver. Não vai apagar a angústia, não vai apagar o problema. Paulo Freire tem uma frase na Pedagogia do Oprimido, quando ele diz que o opressor também precisa ser libertado. É evidente que isso não significa colocar o opressor e o oprimido na mesma medida, e ele também é muito claro em dizer isso. E o nível de sofrimento que existe entre os oprimidos e humilhados da nossa sociedade, o grau de vulnerabilidade para a depressão. Não é? Mas o processo de libertação social não é apenas um enfrentamento de um grupo social por outro, porque senão ele corre o risco de trocar oprimidos por novos opressores. O processo de libertação social é um processo de mudança de lógica civilizatória, de lógica de convivência, de valores. E eu acho que esse é o grande caminho. Sobre a depressão, assim, eu recomendo vivamente
Para mim foi muito importante para começar a entender isso, o livro da Maria Rita, O Tempo e o Cão, né, que fala da relação da depressão como patologia social, está ali, está sendo mostrado, a parte merchan aqui da fala, de como a forma como se vive o tempo na sociedade contemporânea, a ideia de felicidade associada a padrões de consumo, como quase uma obrigação, o quanto isso vai reproduzindo uma sociedade depressiva. Sobretudo para aqueles que não podem, de jeito nenhum, ter acesso a esse padrão mínimo de consumo. A questão da Fernanda sobre os movimentos sociais, olha, Maria Rita comentou um pouco, eu acrescentaria o seguinte: é evidente que há problemas nos movimentos sociais. O movimento social nós não podemos vê-lo como uma ilha da fantasia, ele não é. Uma ocupação não é uma ilha da fantasia. Uma ocupação ela nasce no meio das periferias ou com pessoas que vivem as relações de violência que a sociedade impõe, vivem as mesmas relações sociais. Não há um processo romântico de purificação das pessoas dentro de uma ocupação. Os problemas acontecem, né? São os mesmos problemas da sociedade. Qual é a diferença da ocupação? Que a ocupação dá condições de resistência coletiva e organizada em relação a esses problemas. Dá ferramentas para que as pessoas que sofrem assédio também na sociedade, dentro da ocupação, isso existe, eu já presenciei em ocupações, mas dentro da ocupação isso é tematizado. Dentro da ocupação isso não é naturalizado. Normalmente não é. No movimento social não é. Né? E acho que isso é muito importante. E, por fim, nós acho que temos que levar a cabo isso que a gente discute. O tempo é muito grave para que a gente fique nas discussões, nas compreensões, e a gente não traduza isso no nosso cotidiano e nas nossas relações. Não é? Nós não podemos correr o risco de desmoralizar a solidariedade e os nossos valores. O que significa pregá-la e não fazê-la. O que significa defender a igualdade, defender a solidariedade e, na nossa vida cotidiana, humilhar, destratar, se valer de privilégios e determinadas condições sociais para manter e perpetuar esses privilégios e essas condições sociais. A mudança que a gente quer para a sociedade, nós temos que realizá-la. Na nossa postura, na nossa ação, nas nossas perspectivas. Quero fazer o convite, porque imagino que tem gente também aqui da área da área da saúde mental, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras. A gente organizou, a partir de debates como esses, e a partir também da experiência que psicanalistas fizeram com o MST e de outras experiências que são feitas, grupos de atendimento nas ocupações do MTST aqui em São Paulo. Desde o ano passado tem acontecido, tem sido muito interessantes, tem sido espaços de escuta privilegiados e, evidentemente, estão abertos para todas, para todos que queiram, que possam, que se disponham a contribuir com essa experiência. E termino dizendo que nós precisamos falar de sofrimento. Nós precisamos falar da subjetividade. Porque parte da violência que a gente vive hoje passa por uma naturalização da violência simbólica, da intolerância, do preconceito, de manter os tabus, e de que isso vai gerando um clima na sociedade, um clima abafado, um clima profundamente antidemocrático, e que vira o que nós estamos vendo hoje. Comentários
agressivos e intolerantes em redes sociais, deixando de ser só isso e virando tiro. Virando assassinato político. Como que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Hoje fazem 90 dias do assassinato covarde, brutal da Marielle. Uma mulher negra que veio da favela, que ousou fazer de um outro jeito, ousou falar, não se deixou silenciar, se ligou aos movimentos sociais e se empoderou nos movimentos sociais e foi assassinada por isso. Nós precisamos enfrentar esse ambiente que corrói a democracia, que reproduz a intolerância e o ódio como práticas comuns do fazer política e que mata, gera violência, militariza. Eu termino aqui com uma homenagem à Marielle, reforçando a nossa exigência de justiça por Marielle, depois de 90 dias. Marielle! 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 Boa noite, desculpem que vou ter que sair. Muito obrigado, Boulos. Deixa eu só falar uma coisa rapidíssima, desculpa, esqueci. Não fuja. Eu estou com um programa de rádio online que uns militantes da Vila Madalena me convenceram a fazer. Rádio Madalena Conversa Solta, chama o programa online. E um dos entrevistados é o Boulos, por isso que eu queria aproveitar que ele está aqui. Uma entrevista brilhante. Vou entrevistar você em breve, já te comprometo aqui. Tem 21 entrevistas já, o Haddad, o Stedley, cantoras também, artistas, enfim, um monte de gente, um monte de mulher também. E, então, obrigada. Só para vocês, www.rádio Madalena, o programa chama Conversa Solta. Obrigada. Valeu. Obrigado. Valeu. Guilherme Boulos, presidente do Brasil. Valeu. Thales? Eu sei, são tantas questões, né? Tantas questões de tantas dimensões, né? Luta de classes, direitos das mulheres, representação da luta como partidária ou Estado. Luta de classes, luta de classes é uma realidade do capitalismo. Luta de classes é uma figura do capital. Onde há capital, há classes. Que tem um processo histórico não é as classes têm circulações, produções, relações que não são iguais em 1848, quando Marx escreve o Manifesto Comunista, e hoje. Tem um processamento de processos de mediação tecnológica, de direitos, de conquistas que as lutas de classe produzem, não é? Agora, então, assim, lutas do campo identitário, quer dizer, mulheres que representam metade da humanidade, né? As mulheres atravessam as classes. Tem mulheres ricas, burguesas, que não necessariamente veem o mundo como mulheres não burguesas, que pode estar identificado mais com seus privilégios de classe do que com os problemas das mulheres. Porque os problemas das mulheres para uma mulher rica e burguesa são muito diferentes para uma mulher pobre e negra. Mulheres também está atravessado pelas posições de classe, isso, né? Ao mesmo tempo, as lutas das mulheres, por exemplo, ou dos negros, que os negros se aproximam muito mais das classes trabalhadoras e excluídas por causa da sua história, né? As mulheres não, elas se distribuem em todas as esferas de produção de subjetividade numa sociedade de classes, né? Então, tem muita confusão, eu acho. A gente precisa, sei lá, reordenar essas categorias, esses conceitos. O capitalismo produz classes, e dentro das classes tem histórias diferenciadas.
das mulheres, dos negros, dos gays, dos trans. São processos de sentido diferentes, mas que podem estar no campo de uma classe, né? Que é produzido constantemente pelo capital. Quando o capital ataca o trabalho, como aconteceu no Brasil, e o capital deu um golpe espetacular, complexo, estratégico, que se utilizou, inclusive, de fragilidades simbólicas da esquerda institucional, né, para chegar ao poder sem voto, e então destruir as leis trabalhistas, e então abrir o Estado como um jogo de forças direto, de interesses privados direto que ocupam o Estado, a ponto de interesses privados chegar a relativizar o controle do trabalho escravo. E aí a gente vê que a ideia mais avançada do neoliberalismo contemporâneo encontra o que há de mais arcaico. E a gente vê o capital avançado realizando o Brasil primitivo, né? Que é o grande, que é esse lugar em que não há progresso, né? Porque não há progresso no capitalismo, é o estado de natureza do capitalismo, né? Enfim, quando há um ataque a direitos e a direitos da classe trabalhadora, esse ataque vai se distribuir entre os vários setores da vida de modo diferente. Perder direitos trabalhistas, como a gente perdeu no Brasil, vai impactar muito mais os pobres, negros e periféricos. E entre os pobres, negros e periféricos vai impactar ainda de um modo diferente, e talvez ainda mais, as mulheres negras periféricas. Quando se perde direitos universais, se produz racismo. Se produz racismo. Na ponta desse processo de perdas de direitos gerais, essa coisa se distribui na violência de modo diferente, pelas histórias diferentes das múltiplas comunidades, né? Bom, então, não dá para pensar numa ordem constante de ataque aos direitos que o capitalismo contemporâneo vem fazendo, e isso é um problema muito mais amplo, inclusive do que a nossa crise. É a tendência do capitalismo global ao fascismo. Tem uma tendência local e tem uma tendência global ao fascismo. A ordem liberal não dá conta da crise do capitalismo, não consegue devolver e criar comunidades ricas, comunidades de mútuo interesse, comunidades produtivas, não consegue devolver riqueza para a vida do trabalho, né? E aí, para você concentrar a riqueza em termos globais, produzindo crises nacionais generalizadas como estão acontecendo, uma das soluções para isso que é uma crise do capitalismo é o fascismo. O fascismo é a psicologia de massas do Freud, né? É você convidar ao arcaísmo. Eu tenho um grupo que se identifica contra um inimigo qualquer e vai eleger um líder que vai gerir a violência e a escolha de quem será o sacrificado. O Trump nos Estados Unidos é isso. O Trump nos Estados Unidos é isso. É um cara sem compromisso nenhum, que responde a um setor ali da vida americana, que entrega todo o poder para uma liderança bárbara, dizendo, faça o que quiser, desde que você nos salve. E essa comunidade mínima tem que ser salva. O resto, estrangeiros, mulheres, negros, ambiente, não importa, pode queimar tudo, né? O Brasil está num limite de uma resposta como essa. Se nós não nos organizarmos
e dermos outra resposta para o Brasil. Essa próxima eleição, a Maria Rita falou bem, né, que no fim da ditadura militar existia toda uma mobilização de sociedade civil muito importante, né, que gerou o PT, foi a mobilização que deu origem ao PT, e que engajava as universidades, e que engajava os movimentos sociais. A gente precisa refazer essa tessitura, porque essa eleição agora é muito, muito importante para a gente conseguir botar algum grau de racionalidade no processo que a direita e o capitalismo brasileiro fez. Destruiu a democracia, destruiu a legitimidade do processo, né, e criou uma fragmentação com essa tempestade de ódio que o Guilherme estava falando, essa tempestade de ódio que é cisão e alucinose. O ódio não produz nenhuma mediação de linguagem, nem conhecimento. Nós não estamos em condição, nesse momento da história, de não conseguir pensar os nossos problemas. Nós precisamos de um dispositivo coletivo e político capaz de pensar. Né? E a gente tem um candidato com quase 20% que vem ao espaço público se recusando a pensar. Se recusando a pensar. A gente tem que ter responsabilidade com os nossos irmãos e amigos fascistas. A gente tem que segurar eles e falar, gente, vocês precisam pensar. Vocês precisam voltar para a história. Eles pularam para fora da história. Eles estão transcendentes à história. O fascismo é sempre transcendente à história. Sempre transcendente à história. Enfim, eu estou falando aqui umas coisas que me vêm à cabeça para aproveitar a conversa. Né? Obrigado, Thales. Pessoal, temos que encerrar o debate impreterivelmente às 9h. Então, eu vou abrir para uma nova rodada de perguntas, mas peço a compreensão de todos para limitar a 3 perguntas e que a pessoa que faça a pergunta realmente seja bastante objetivo e se abstenha de fazer comentários. Deixa eu pegar. Oi, é você, então. Entra, por favor. Seu nome, pergunta. Kika, para Maria Rita. Eu participei da sua campanha, que você tinha um folder chamado Desobedeça. Que era... Eu não fiz nenhuma campanha. Não, é sim. Não, Ai, meu pai. não sou eu. Não. Eu não fiz campanha de nada. Não, então... Obrigada. Não, muito obrigado por ter participado, mas você deve ter sido de outra pessoa. Então, desobedecendo aqui. Cadê quem que eu aqui que, enfim, tem uma... É você, né? Pergunta. Levanta, faça uma... Bom, o meu nome é Ingrácia, eu sou educadora, trabalho na região do Pari, aqui no Campos Elíseos, e acompanho ao lado assim, dos meus alunos assim, essa questão social do movimento sem teto. E tem um caso de alunos, aí no caso do incêndio que ocorreu no prédio, e a gente percebe algumas coisas assim, que o Boulos falou, ele respondeu minhas perguntas, quase todas. Mas aqui, quem está aqui, o que eu observei foi o seguinte, a sublocação dos espaços, a poesia do movimento, que o Boulos falou, e também quando chega as pessoas que querem tirar foto, aparecer, porque no momento de dividir, não vemos. Às vezes doar o que sobra é bom, dividir é nobre. Mas a gente vê essa questão desses movimentos que estão sendo assim pisados não pela política em si, mas justamente localizar esses nichos, esses focos dessas pessoas que estão afetando diretamente as pessoas, né? Afetando diretamente. Qual a pergunta? A questão é a seguinte, como que a gente pode trabalhar para poder tirar essas coisas que vão detonando, vão minando a questão do movimento sem teto e que não vem da política, né? Oi. Ela. Você. Pergunta. Queridos psicanalistas, vou fazer a pergunta rápida. A partir da pergunta que fizeram para a Maria Rita, e ela me citou, eu queria fazer uma pergunta.
os movimentos sociais, os dois que estão aqui representados, já têm mais de 15 anos. O do Boulos deve ter isso, o MS tem uns 20, 25. Então, é o seguinte, os assédios sexuais, esse assédio moral, essas coisas acontecem no MST? Eu gostaria de devolver essa pergunta para a Maria Rita pela seguinte questão. Existe em qualquer comunidade. Agora, o movimento das mulheres dentro dos movimentos é que vai fazer a diferença. E eu queria que a Maria Rita falasse um pouco disso. E outra coisa, por exemplo, atendendo o pessoal do MST desde 2006, lá na Escola Florestan Fernandes, eu tenho uma questão que, na verdade, a questão que eu fiz lá foi respondida por o pessoal que eu atendo do MST, do Sem Teto, que é o que a psicanálise aprende com os movimentos sociais, não é só o que a psicanálise dá. Então, eu gostaria também que, se vocês pudessem falar um pouco disso, qual é a contribuição dos movimentos para a psicanálise? Oi, sou a Ariane, nordestina, só para marcar isso. Não parece, né? Pois é. É uma mistura do Nordeste inteiro, na verdade, meu sotaque. Mas, enfim, para a Rita, é uma pergunta clínica, na verdade, assim, fico até constrangida, mas é quase uma pergunta muito minha. Que atravessa a clínica, eu sou jovem psicanalista de Fortaleza, mas que eu percebo que a ideologia atravessa muito a clínica, sobretudo psicanalíticas. Você vê que os psicanalistas estão sempre às voltas, pelo menos mais marcadamente, né, na sociedade, misturando subjetividade com política. E é um desassossego meu, assim, como se dá o manejo psicanalítico quando a ideologia atravessa o discurso clínico, mais especificamente. E eu digo isso assim, em todas as classes. Quando, por exemplo, você você está numa escuta de uma pessoa de periferia que fala de Bolsonaro, ao mesmo tempo em que você pode atender uma pessoa de classe média que vai estar ali repetindo o mesmo discurso. Isso me deixa muito em dúvida quanto ao lugar ali, como é, porque eu sei que tem que ser muito separado a questão da escuta, mas, ao mesmo tempo, é difícil de estar ali as duas personas, psicanalista social e militante, e ali onde você tem que ter uma escuta mais limitada nesse sentido, obviamente, que você não vai estar politizando. Tu entendeu? Enfim, obrigada. Mais alguém perguntar? Tem mais vários aí. Deixa eu passar para ele aqui. A gente pegou, enfim, para fazer uma. A Maria Rita e o Thales. Tem uma frase do Paulo Emílio Salles. Meu nome é Eli, eu sou educador e sou estudante de psicologia. E aí eu quero muito conhecer o seu projeto, porque eu tenho um projeto de desenvolver a chamada Clínica Solidária na periferia da Zona Sul. Pois bem, a minha pergunta é a seguinte. Tem uma frase do Paulo Emílio Salles Oliveira. Ele diz o seguinte: a dolorosa construção de nós mesmos, se dá na dialética rarefeita entre não ser e ser outro, sobre essa desconstrução, sobre essa falsa identidade do Brasil. Eu queria que vocês comentassem essa impossibilidade do Brasil ser entre o ser e o não ser, tá bom? Boa, foi? Tem que ser no microfone. Última pergunta no microfone, por favor. Obrigada. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa clínica da Praça Roosevelt, que me interessa muito. Eu sou moradora aqui do centro e gostaria de saber como que isso funciona. Obrigada. Obrigado. Maria Rita. A gente devia ter combinado para não fazer pergunta difícil. Essa que ele fez ali, cadê ele? Dentro de um ser e ser outro. Bom, enfim. Movimentos sociais, apagamento da subjetividade, violências e assédio. Gente, um movimento social é um movimento com um monte de gente que traz seus problemas de casa também, de neurose. Tem assédio nos movimentos sociais? Tem. Tem violência? Tem. Só que o movimento não é omisso em relação a isso. E o Estado é. A diferença é essa. No MST, na verdade, as mulheres são tão poderosas, a Noemi estava me lembrando aqui isso, as mulheres militantes têm um lugar tão importante que eu acho que ali, eu nunca ouvi falar, se eu ouvi, se você quisesse uma história de estupro, alguma coisa assim, de assédio,
Não, é bom, sim, mas não tem como encobrir. Ninguém tem interesse em deixa quieto, não vamos sujar a imagem do movimento. A coisa é discutida, a pessoa é levada, enfim, não é algo que o movimento não contemporiza com isso. Acontecer pode acontecer porque o mal está em nós todos e ninguém se torna santo porque vai para o movimento. E o MST só expulsa, não por moralismo, mas porque ele não pode, pessoas que usam drogas, pelo menos há um tempo atrás, não porque seja contra o Legalize, mas porque, como já é um movimento perseguido, se começar a brigar gente que usa droga, aí facilita muito a entrada da polícia e não pode se misturar com o tráfico de jeito nenhum. Então, é a única coisa que é uma discussão importante, legalização de drogas, e acabar com 90% da violência no Brasil que vem do tráfico da droga ilegal, né? E com muitas fortunas ia acabar também. Mas, enfim, não é essa a pergunta. A pergunta é como fazer. Os movimentos sociais talvez tenham mais condições de amparar uma mulher que se disse estuprada, de chamar todo mundo para conversar, de conversar e discutir se aquele estuprador vai continuar participando daquele movimento ou não, porque é um movimento orgânico. Você não vai numa delegacia onde o cara vai dizer, mas você com essa sainha, o que você queria? Você deve ter provocado, coisas assim que a gente sabe que as moças jovens, principalmente, escutam quando vão se queixar de assédio ou estupro, né? Mas eu não sou uma estudiosa a ponto de saber responder isso com muitos detalhes, né? Quem trabalha nas ocupações deve dar condições para que as pessoas falem, deve, mas as pessoas têm que reivindicar e se organizar também para se empoderar para falar. Quer dizer, uma ocupação não é um lugar, e não deve ser, em que tem lá 3 ou 4 líderes e eles que estão dando condições. Ao contrário, acho que esses movimentos sociais, eles se empoderam. Não é? Se eles não se empoderarem, eles estão fadados ao fracasso. Se depender de uma pequena direção, de uma pequena liderança, que vai dar condições para os outros falarem, eles já não vão dar certo. Não é? A psicanálise trata de ética, mas em Manaus tem gente com formação, mas não está atendendo, eu não sei o que dizer sobre isso. Mas está atendendo, quer dizer, não é? Eu acho que aí isso é uma questão dos conselhos de psicanálise, enfim. E tinha mais... Era isso, né? Tinha mais alguma que eu não anotei? Mas você já falou? Então tá. Então vai começar outra rodada. Oi? É que não... tá verdade, essa pergunta, como é que você escuta um burguês ou um outro? Gente, tem uma coisa importantíssima. A nossa questão não é escutar o dia a dia da pessoa. A nossa questão é escutar inconsciente. E o Freud descobriu uma coisa genial. As formações do inconsciente são universais. Então, é claro que vai ser muito difícil escutar, por exemplo, e eu já cancelei um atendimento com um paciente que molestava o filho. Eu tentei dizer, não, assim não dá, assim não posso te atender. Ele falou, tá bom, eu parei. Mas isso no meu consultório burguês, não no movimento social. Não, eu parei, você tem razão, não posso. E depois de algum tempo veio dizendo, eu não parei, eu menti para você. Aí eu falei, então, tchau. Porque aí não dava. Quer dizer, enfim, um homem que não molestava o filho, molestava crianças, em geral. Mas mais poder do que isso a gente não tem. E a gente não pode entregar um paciente para a polícia. A condição da clínica é que a pessoa possa falar qualquer coisa. Então, a minha vontade era dar o nome desse cara para a polícia. Mas aí, acho que nossa ética da clínica acaba aí. Né? Mas eu nunca escutei isso no meu trabalho com movimentos sociais. Eu escutei na minha clínica de classe média. A questão ideológica, gente, vocês acham que gente de direita me procura? Eu não tenho nem que lidar com isso. Infelizmente, eu não tenho que lidar. Gente de direita não me procura. Eu tive um paciente de direita soft, um senhor que não era de esquerda, mas era uma pessoa assim, boa gente, estava noutra. Mas você acha que um bolsonarista me procura? Eles vão fazer transferência com quem pareça que é bolsonarista. Ou então vai lá para provocar, mas quem vai lá para provocar vai embora rapidinho. Então, eu não tenho experiência clínica com isso. Felizmente, mas eu gostaria de poder responder a sua pergunta e não posso. Olha, o que a psicanálise aprende com os movimentos sociais, né? Tem toda essa dimensão subjetivante que o Guilherme
falou bem, né, que são vínculos de mutualidade, vínculos grupais, vínculos de amor, como dizia o Bion e o Freud, né, que são subjetivantes. O Guilherme andou estudando isso, mas a psicanálise ela tem uma história paralela muito importante de compromisso social, uma história que não é a história principal, a história central das instituições e do setting psicanalítico clássico, que está comprometido na raiz com o problema da venda do serviço de saúde no mercado de serviços, que é uma lógica liberal, né, que quando a psicanálise se põe dentro disso, a tendência dela é ir se tornando mercadoria e mercadoria na escala das mercadorias e no aburguesamento dos analistas, na fetichização da mercadoria psicanálise no mundo, que acaba se tornando um produto de luxo, né, que isola a psicanálise, né? Então, é uma longa história paralela dos analistas de esquerda que tentam retirar a psicanálise dessa estrutura social, né? Isso começa nos anos 20, com as clínicas, a Policlínica de Viena, né? As tentativas de oferta de psicanálise. A psicanálise de grupo é muito importante, começa na década de 40, o Bion começa a fazer psicanálise de grupo, vai ter uma importância na França. Até agora tem o René Caes, que trabalha muito o inconsciente grupal e as clínicas psicanalísticas extramuro, né, fora do circuito institucional, econômico, político da psicanálise, como venda de serviço no mercado, ao qual o analista não pode escapar inteiramente, como ninguém pode, porque o analista precisa, como todo mundo, vender alguma coisa no mercado, infelizmente, enquanto nós não encontrarmos outro modo de trabalhar, né, que escape à vida do mercado. Isso que nós estamos fazendo aqui escapa à vida do mercado. São trabalhos sociais, são trabalhos coletivos. Então, existe uma profunda tradição de pesquisar as possibilidades da psicanálise operar fora dessa estrutura política que organiza o seu lugar no mundo. No caso da clínica aberta de psicanálise, que você perguntou, e tem um pouco a ver, a clínica aberta tem uma característica que ela redesenha alguns elementos do setting psicanalítico a partir de certas experiências. Uma coisa que tem no livro da Maria Rita, que é um fenômeno que, numa sessão com um paciente, uma sessão única, existe uma espécie de encontro que tem eficácia inconsciente e que produz transformação. Essa sessão única que a Maria Rita mostra que os tempos do inconsciente não correspondem, uma coisa que o Lacan já dizia, não corresponde ao tempo do relógio, ao tempo de vender produtos e serviços. O inconsciente não tem essa temporalidade. E a imaginação para o acesso ao inconsciente, ela pode ser e deve ser, no meu entender, uma imaginação política. Ela deve ser uma imaginação política, porque ela sempre é uma imaginação política. Ou conservadora, liberal, em que a psicanálise só pode ir para o mercado e custar de R$200 a R$1.000, né? Que aqui em São Paulo acontece, né? Ou a psicanálise exercita suas potências teóricas para redesenhar os seus dispositivos para a produção de acesso social. E aí a psicanálise, a clínica aberta, é um movimento. O formato dela começou com um convite da Vila Itororó. Depois o grupo de analistas foi para a Casa do Povo, e depois se desdobrou um segundo grupo na Praça Roosevelt. Existem em São Paulo 2 grupos, um na Casa do Povo, no Bom Retiro, que é com o qual eu trabalho, um na Praça Roosevelt, onde a Maria Rita atende,
né? E outras pessoas. São grupos. É um dispositivo em que os analistas se revezam, o dispositivo que eu imaginei, baseado nas possibilidades do inconsciente e do trabalho grupal do inconsciente, né? São os analistas em grupo que recebem os pacientes e fazem um trabalho. Isso permite que os analistas doem um fim de semana, 2 fins de semana, quanto eles quiserem doar de trabalho, para a constituição de um espaço permanente de acesso gratuito à psicanálise. Então, é um dispositivo social. Agora começou uma clínica aberta desse tipo em Uberaba. Ela influenciou uma criação de uma em Brasília. Tem 2 ou 3 grupos querendo fazer no Rio de Janeiro. Tem interesse em Curitiba, Belo Horizonte. Depois a gente pode conversar, eu posso te passar os dados, né? Agora, para que isso funcione, precisa ter analistas lá. E analistas têm uma formação complexa, uma formação teórica, uma formação clínica, uma formação pessoal complexa, né, para operar com as formações do inconsciente, né, que, inclusive, convocam a Rita mostra também no trabalho dela isso, convocam e provocam a própria vida inconsciente do analista. O analista não está fora do seu objeto. Essa é a beleza e a complexidade desse trabalho, e isto só se aprende com a análise pessoal. Por isso que a análise tem uma prevalência muito grande sobre as outras dimensões, que são o estudo, a reflexão sobre o inconsciente e a troca de experiências clínicas, que é muito importante também, né? Então, essa coisa da clínica aberta, ela é também o desenho de potências da psicanálise para a produção de um movimento social de psicanalistas. Está funcionando, tem vários psicanalistas engajados nisso, são grupos de analistas. Eu agora mesmo, eu acabei de escrever hoje um trabalho que vai sair num livro sobre, que foi o livro daquele colóquio que teve na USP, sobre essas modalidades de clínicas sociais, de clínicas públicas. Há 1 mês atrás, 2 meses atrás, teve um colóquio importante na USP, onde se apresentaram os trabalhos que estavam disponíveis aqui entre nós. E nós da Clínica Aberta, apresentamos esse setting. Então, vai sair esse negócio. Tem essa revista Lacuna, que é uma revista eletrônica na internet. Lacuna, uma revista de psicanálise muito, muito boa. No número 3 da revista Lacuna, tem uma discussão sobre a Clínica Aberta de Psicanálise. Quem quiser lá, numa sessão chamada Telecat, que é 2 analistas discutem ali. Então, tem uma discussão sobre a clínica aberta, onde eu apresento o setting, né? Eu apresento esse modo de trabalhar, né? Então, eu acho que os movimentos sociais provocam a psicanálise na raiz. Na raiz, né? Porque, na raiz, a psicanálise, até por uma necessidade de proteção histórica original, ela se tornou mercadoria e burguesa. Mas ela não precisa ser. Nada garante que ela precisa ser, né? Obrigado, Thales. Eu pedi licença para o mediador aqui para dar umas palavras de despedida. Quem não gostar não faz mal, mas é porque eu quero abrir um pequeno palco aqui pelo seguinte: vocês sabem que o presidente Lula, quando foi preso, ele, e aquelas suas frases geniais, está fora do nosso assunto, mas eu vou aproveitar aqui. Ele disse: se me matarem, eu viro mártir. Se me prenderem, eu viro herói. Se me soltarem, eu viro presidente. Portanto, vou deixar entrar aqui uma alegoria que não fui eu que trouxe. Elas que trouxeram, me mostraram e me inspiraram a dizer isso. Lula livre! Vou aproveitar, já que a Maria Rita deu um espaço aqui, uma canja para nós, né?
É o seguinte, a gente começou a fazer, bem dentro desse espírito, né, de que a gente é uma semente por aí, um grupo de 4 mulheres começou a fazer flores pela democracia e por Lula livre. Hoje nós somos um grupinho um pouco maior, né, mas somos pequenos, mas cada vez temos mais adesões. E, se vocês quiserem, também tem um pouco a ver com a temática que foi colocada aqui, né, da gente tomar os espaços públicos, né, e tornar a discussão e o problema social e o sofrimento uma coisa pública. Então, a gente tem feito flores no Largo da Batata, ali na saída do metrô, quase toda quinta-feira. Essa quinta-feira vai ter. Já teve homem de rua, carregador, que foi fazer flor com a gente, conversar. Né? E, com isso, tem pessoas que vão se agregando. E a gente tem procurado estar presente em eventos que a gente acha que pode multiplicar essa ideia. Muito obrigada. Muito obrigado. Thales, gostaria de fazer uma despedida também? Intervenção psicanalítica. Apesar de a gente sofrer muito, nós certamente estamos melhores do que o espírito autoritário e fascista intoxicado que só sabe pensar produzindo força e violência. O que não é pensamento. Né? O que não é pensamento. Então, a gente precisa, de fato, preservar a nossa capacidade simbólica, a nossa capacidade amorosa, e fazer ela valer, como disse o Guilherme, né? Fazer ela valer. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer muito a participação dos nossos convidados, que estarão aqui depois do evento para autografar livros deles. Além do Bovarismo Brasileiro, há uma série de outros títulos da Maria Rita Kell e também do Thales Absaber. E agradecer, sobretudo, a presença de todos vocês aqui, que realmente lotaram o ambiente. É impressionante. É impressionante. Muito obrigado mesmo. Vou passar aqui. Kim. Oi, pessoal. Agora a gente vai fazer o sorteio. Eu só preciso pegar a sacola que estava aqui. Sabe dizer? Você tirou as coisas que estavam em cima? Tá. Não é a de papel. É de papel. Depois eu pego essa. Beleza. A outra também, por favor. Então, a gente distribuiu senhas para as primeiras 200 pessoas que chegaram. Então, quem tiver com 100 em mãos aí, a gente vai fazer o sorteio. Antes de sortear, só um aviso. Na semana que vem, de 18 a 21, ou seja, de segunda a quinta-feira, no Tucarena, lá na PUC-SP, a gente vai ter a 4ª edição do Salão do Livro Político. Então, convidar todo mundo que está aqui, todo mundo que está acompanhando de casa. São 4 dias de feira de livros, com 30 editoras que trabalham com a temática política. E são também debates manhã, tarde e noite. Vai ter um curso à tarde sobre a teoria da revolução em vários autores. A mesa de abertura, na segunda-feira, vai contar com a participação do Boulos, do Ciro Gomes, da Manuela Dávila, da Gleisi Hoffmann e tudo mais. Enfim, vocês procurem lá nas redes sociais do Salão do Livro Político, ou mesmo da Boitempo, e tem mais informações sobre o evento, programação e tudo mais. E daqui 2 semanas, na segunda-feira, dia 25 de junho, às 19 horas, a gente tem o próximo debate, o debate deste mês, do ciclo Diálogos com Marx, que é, inclusive, uma realização em parceria com o Tapera Taperá. Uma parceria com a Tapera Taperá, com o Goethe, com a Fundação Friedrich Ebert, com a Carta Capital. O evento é sobre Marx e a cidade. Vai ser um debate com a participação da Mariana Fix, Amélia Damiani, Joyce Bert e mediação do João Sete Whittaker Ferreira, às 19 horas na Vila Itororó. Então, agora é isso, vamos aos sorteios. Quem puder pegar aí a sua própria senha. O primeiro livro que a gente vai sortear é o livro da Autonomia Literária, Por que Ocupamos, do Guilherme Boulos. Então,
Senhas em mão, vou pedir aqui para o Antônio pegar uma senha. Importante também dizer que todo mundo que recebeu um livro ganhou também uma assinatura digital da revista Carta Capital. Eu só preciso pegar nome e e-mail. Então, a senha 1660, 1660. 1660. Ok, vamos para a próxima senha. 1660, fora Temer. Pode pegar mais uma? Vou pegar mais uma aqui. 1675. 1675. Cadê? 1675. Tem que dar uma balançada. Tem que dar uma balançada aí. Aí. Olha aí, chegou. Cara, eu tô desde o início falando que eu vou ganhar esse livro. Depois você me dá o seu nome e e-mail. Tem. Pode? Não, peraí. Agora a gente vai sortear o livro do Boaventura de Souza Santos, novo, Esquerdas do Mundo Univos. É um livro para dar aquela aquecida no coração e a gente vê aí um horizonte. A orelha é assinada pelo Guilherme Boulos também. Me despedindo do pessoal da internet aí. Valeu, é nóis. É para tirar uma aqui?